Livro de Mateus. Mateus capítulo 12. Perdão, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Amém. Quando você achar, coloca a Bíblia no coração. Coloca a Bíblia no coração, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala no nosso coração e nos ensina, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja o bálsamo. Que a Tua palavra seja, meu Deus, o nosso ensino. Que a Tua palavra seja, meu Deus, o fortalecimento para quem precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém. Amém? Graças a Deus. Eu falei que o livro era Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, qual tempo? No tempo que Jesus pregava na terra, obviamente, né? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, igreja? Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Olha só, preste atenção nisso agora. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Olha só, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? É leve. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você veio de encontro a Jesus, sabe, mas não é quando você veio na igreja. Quando você veio de encontro a Jesus de verdade. Quando você sentiu Jesus tocar no teu coração. Quando você sentiu Deus de verdade. Quando você sentiu uma transformação. Então, Ele tirou de sobre você um fardo pesado que você tinha. Porque tem gente que chega na igreja, Deus ele cura, ele
alivia a depressão, ele alivia uma dor que a pessoa tem. Isso é cura. Mas não é a transformação que Jesus fala aqui. Porque daí a pessoa lê: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Daí a pessoa pensa que Jesus é só para isso. É só para curar. É só para libertar. Não, irmãos. É óbvio que ninguém é salvo se não for antes liberto. Ninguém vai ser. A pessoa, para ser salva, ela tem que ser liberta antes. E quando eu falo liberta, e aí a pessoa. Você vê como tem um monte de confusão no meio da igreja. A pessoa pensa assim: poxa, então se eu não estou curado hoje de uma doença, então eu não sou salvo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode ser curado. Tem gente que é curado de tudo na vida e não é salvo. E tem gente que não é curado de tudo e é salvo. Você sabia que um dia o apóstolo Paulo disse para o seu obreiro amado lá para Timóteo, ele falou assim: tu, Timóteo, toma um cálice de vinho por causa da tua enfermidade. Então o Timóteo era doente, tinha um problema de saúde, né? Então o próprio apóstolo disse que havia um espinho na carne dele. Aí não se sabe se é doença, não se sabe o que é. Não tá, na Bíblia não fala o que é especificamente. Existem várias, mas não sabe o que é. Então, quer dizer, a salvação não depende de cura. Você não tem que ser curado fisicamente para ser salvo. Mas você tem que ser liberto. Porque se você não for liberto, não há salvação para você, não há salvação para mim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa evangélica também, e eu falava, eu estava falando isso para ele, que ninguém é salvo se não houver libertação. E ele falou assim: mas será? Eu falei assim: como assim será? Não há, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conhecer Jesus, eu sou liberto. Não há salvação sem libertação. E se você diz: pastor, eu ainda estou com um problema de saúde, isso não é libertação. Libertação são amarras que nos fazem ficar presos ao pecado. Quando nós somos libertos do pecado, o pecado não manda mais em mim. Quando você fala: poxa, eu não dependo mais disso. Eu não sou mais dependente disso. Eu não preciso mais disso para me aliviar. Eu não preciso mais disso para passar o tempo. Quando você começa a entender que você não depende mais de certas coisas mundanas, para ter alguns segundos, alguns minutos de prazer, você começa a entender que ali você está liberto. Aí você entende: graças a Deus, eu não preciso mais disso, não preciso mais daquilo. Eu vou ser sincero com vocês, vou abrir meu coração aqui agora. Eu estava hoje, acho que foi hoje, vindo para casa. E eu não sei se vocês sabem, ontem eu trabalhei das 6:30 da manhã até as 10 horas da noite, ininterruptamente. Só parei meio-dia para almoçar, meia hora e voltei para o trabalho. Até as 10 da noite. Até dormi na empresa. E hoje de manhã, 7:30, levantei, fiz um café, 8 horas eu comecei, parei às 4. E eu saí bem cansado saí do trabalho. Aí a gente sabe que tem pouca rádio evangélica, né? Aí como eu estava dirigindo, não dava tempo de eu colocar o celular. Eu falei: vou colocar uma musiquinha legal para mim não dormir. Foi o que eu pensei. E música mundana. Uma música que eu pensei, botar naquelas rádios que tem música antiga. Meu irmão, eu coloquei na antena 1. Mas logo que eu coloquei, eu falei assim: nossa, diante de Deus não vai mais.
Não vai mais. Mas é uma musiquinha de boa, pastor, uma musiquinha que, poxa, né? Não tem palavrão, não tem coisa feia, não, meu irmão, não vai. Não vai. Aí eu peguei e botei no rádio com notícia, porque eu não conseguia achar naquela hora, não tinha uma rádio evangélica tocando música. As rádios evangélicas que eu passei, estava dando propaganda, então deixei na rádio lá com notícia, né? Então, quer dizer, aí eu pensei, poxa, meu Deus, glória a Deus, que bom. Não preciso mais dessas coisas. Não preciso. Então você entende que você não é... Veja bem, se você escuta música secular, se no seu ponto de vista, porque eu já vi pastores falar isso, se no seu ponto de vista você ouve uma música secular que significa música que não é de Deus. Se você ouve uma música secular e você não sente que está errado, tudo bem, é você. Amém. Amém? Eu, particularmente, como disse, não sinto mais nem aquelas musiquinhas mais de boa, nem aquelas musiquinhas tranquilas. Sabe aquelas musiquinhas dos anos 80, dos anos 90, dos anos 90? Aquelas musiquinhas tranquilas, nem isso eu sinto mais, nem vontade. Então eu dei graças a Deus, amém, pessoal? Falei, glória a Deus, que maravilha. Então, quer dizer, você começa a entender que você está totalmente separado do mundo. Para você vencer, você tem que se separar do mundo, meu irmão. Se você não se separar do mundo, você não vai conseguir vencer. Tem que haver uma separação. O Senhor, a palavra de Deus fala assim, ó, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Aí, às vezes, Deus permite certas coisas para ver se você realmente quer a bênção de Deus. E, às vezes, aquilo que você está pensando que é inocente, o Espírito Santo está te mostrando que não é. Que você precisa tomar uma decisão. A gente não, irmãos, eu estou falando isso há tempos. Nós não temos mais tempo de brincar. Nós não podemos mais brincar de Raimundo. Quem sabe o que é Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. A gente não pode mais brincar com isso, irmão. Na realidade, nós nunca poderíamos brincar com isso. Mas hoje, muito mais. Porque, se a gente falar, poxa, mas é porque você está falando isso porque Jesus está voltando? Sim, também. Mas é como eu tenho falado para vocês. Jesus pode voltar para mim qualquer hora. Qualquer hora. Então, queridos, o que o Espírito Santo nesta noite quer te passar, que você e eu, nós não temos mais tempo para brincadeira. Brincadeira no sentido espiritual da coisa. Eu sou de Deus, eu não sou. Porque senão você está... Posso ser sincero? Eu posso ser sincero com você? Porque senão você está perdendo tempo. Estou cheio de cigarro. Você sentiu? Misericórdia. Fecha a porta, por favor. Hã? Ah, mas vai ficar entrando cheio. Tem alguém fumando essa porcaria fora? Não quero proibir as pessoas de fumar, não. Cheiro fedido. Então, queridos, o que eu quero falar é que a gente não tem mais tempo para brincar. A gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Eu já tomei. A minha vida eu já falei para Deus, meu Deus, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho um emprego porque eu tenho que ter um emprego. Porque senão eu vivia 100% para ti. Mas eu tenho que... Minhas filhas têm que comer. A gente tem que comer. A minha esposa tem que comer. Mas se não, meu irmão, eu não queria saber de mais nada desse mundo. Uma empresa, eu já não vou para outro lugar. Eu já parei com jiu-jitsu. Ah, pastor, mas você não pode fazer? Posso, mas não quero mais fazer. Ao invés de eu fazer jiu-jitsu, eu vou dedicar na obra. Eu já não jogo futebol, não estou errado de jogar futebol, por favor, pessoal. Me entenda. Estou falando de mim como pastor. Estou falando de mim como homem de Deus. Há 1, 2 horas que eu poderia jogar futebol, eu vou dedicar na obra.
A única coisa que eu quero fazer por causa da minha saúde é academia, só, porque eu preciso. Mas se não, demais, eu quero fazer a obra de Deus. E Deus conhece o meu coração, então eu não posso me dar o luxo de perder tempo de ganhar almas. Quantas pessoas passam aqui na frente da igreja? Quantas pessoas passam aqui na frente da igreja esperando uma palavra de alguém? Deus está sedento por mandar pessoas pegar a palavra dele. Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não tem quem os envie? E como enviarão se não há quem vá? E o mundo está assim, ninguém mais quer pregar a palavra de Deus. Ninguém. Você fala com os jovens hoje, com os jovens dos dias de hoje, estou falando com os jovens de dentro da igreja. Eles não querem mais saber de pregar a palavra de Deus. Como eu já falei para vocês aqui, no meu tempo, era 300, 400. Só na minha igreja, antes de ir para a sede, a minha igreja era uma igreja de 100 e poucas pessoas. Só na minha igreja tinha uns 20 jovens que queriam fazer obra. Só na minha igreja. Uns 20 queriam fazer obra como pastor, como esposa de pastor. E na sede dava 300, 400 jovens querendo fazer a obra. Esses dias, conversando com um pastor lá dessa mesma igreja, da sede, ele falou que não dá nem 10. Olha para o pastor. Não dá nem 10 na sede. Não dá 10 jovens querendo fazer a obra. Não dá. O que dava na minha igreja, na sede hoje, não dá nem a metade. Na sede, quanto mais na igreja. Você sabe por quê? Olha para o pastor. Porque o amor está se esfriando de quase todos. Porque o amor está se esfriando de quase todos. Bíblico. Porque o amor, vou falar de novo. Porque o amor está se esfriando de quase todos. E nós não podemos entrar no quase todos. A gente não pode entrar nessa. A gente tem que estar naqueles que o amor de Cristo... Não estou dizendo que para você provar que ama Deus, você tem que fazer obras. Não tem nada a ver. É chamado. Uns têm chamado, outros não têm. Tem gente que quer, mas não tem chamado. Tem gente que tem chamado, mas não quer. Mas o importante é que nós tenhamos o coração voltado para Deus. Para a vontade dEle. Amém, igreja? Porque de onde vem as vossas, nem está escrito na Bíblia, de onde vêm as nossas derrotas, de onde vêm as nossas guerras, de onde vêm os nossos problemas, se não, está escrito na Bíblia, das nossas próprias concupiscências. Tudo o que você não consegue, tudo o que eu não consigo alcançar, não é culpa de Deus, é culpa minha. Porque quanto mais eu me dedico, mais Deus abençoa. Aí você pode dizer, pastor, então é por isso que a igreja aqui agora começou a crescer, então agora o seu... Meu irmão, quando você vê a coisa acontecer, ainda que tijolo por tijolo, você fica em paz, fica tranquilo. O problema é quando você está ali e está indo, quando vê de repente, Bruno degringola tudo de novo, você tem que começar tudo de novo. Será que foi Deus que resolveu boicotar a tua bênção? Deus falou assim, ele está muito adiantadinho, ela está muito felizinha, deixa eu atrapalhar um pouco a vida dela, volta para trás. Não, é claro que não. Somos nós mesmos que voltamos para trás. E se eu não der um basta na minha vida no erro, o erro vai acabar me tragando. Se eu não der um basta na minha vida no pecado, o pecado vai acabar me matando. E se eu não der um basta na minha vida nas coisas que me afastam de Deus, eu vou acabar me afastando totalmente de Deus. Por isso que às vezes você diz, eu vou parar de ir na igreja. Eu vou parar de ir na igreja. Não vou mais na igreja.
Ah, não quero mais, não quero mais. Uma coisa, como a gente sempre fala, já vou encerrar aqui. Uma coisa que a gente fala, tem dias que a gente não está afim na igreja. Isso é normal, não fique assustado. Quando tiver um dia que você fala, hoje eu não estou afim. Agora, o problema é quando você não quer mais ir. Você vai arrastado sempre. Arrastada sempre. Todo dia que é dia de culto, você pensa assim, ai, meu Deus. Aí, meu irmão, aí você tem que começar a perguntar para Deus o que está acontecendo. Ou pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. Comece a calcular os teus passos. Veja, desde de manhã cedo até a hora que você dorme. Quantas vezes você orou no dia? Quantas vezes você falou, Jesus, eu te amo? Hã? Quanto tempo você dedicou para escutar louvor e quanto tempo você dedicou para escutar a música do mundo? Quanto tempo você dedicou para escutar, ver um vídeo de alguma coisa que preste? E quanto tempo você ficou passando reels ou stories que não acrescentem nada na tua vida nessa porcaria desse celular? Quanto tempo você dedicou a fazer alguma coisa que preste? Um curso? Alguma coisa? E quanto tempo a pessoa ficou lá no celular vendo porcaria de dancinha, de TikTok, ou essas porcaria sabe, que não acrescentam nada na tua vida. Quando você viu, passou 2, 3 horas, que você poderia ter feito algo de bom e você não fez. Mas isso, pastor, isso acontece de vez em quando. Eu não estou falando com um dia que você... Eu não estou dizendo que você não possa ver vídeo. Pessoal, olha para o pastor e preste bem atenção. Entenda o que eu estou falando e, por favor, não distorce as coisas na tua alma. Não distorce na tua vida o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você não pode. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não estou te ensinando que você não pode. Quem sou eu? Você é grandinho, todo mundo aqui é maior de idade. O que eu estou te dizendo é que você tem que entender, se você quer algo com Deus, o que você tem feito do teu tempo. Será que você tem dedicado pelo menos algum tempo para Deus no teu dia? Pessoal, presta atenção no pastor. Você tem dedicado algum tempo para Deus no teu dia? Tem dedicado? Seja sincero consigo mesmo. Ah, pastor, graças a Deus, eu tenho dedicado. Irmão, glória a Deus na tua vida. Graças a Deus. Você está no caminho certo. Agora, se você falou, poxa, pastor, é verdade. Agora eu só vejo coisa que não presta. Então, irmão, começa a dedicar a tua vida para coisas boas. Não só para pregação, não só para louvor, mas ao invés de ficar 1, 2, 3 horas baixando reels, por que você não vê algo que te levar para um patamar melhor de vida? Por que você não vê faz um curso de EAD? Por que você não dedica a ouvir coisas boas, positivas? E principalmente que você tenha momentos para Deus. Pessoal, olha para o pastor. Que você tenha momentos para Deus. Você só vai aprender se você ouvir atentamente o que Deus tem para te falar. Senão você não vai aprender. Senão você está perdendo tempo aqui. Está perdendo tempo. Eu não quero que você perca tempo aqui. Meu irmão, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu oro todo dia. Por favor, não é para mim, para você dizer, poxa, pastor Marcelo é o melhor pastor do mundo. Meu irmão, eu não mereço ser pastor. Eu não mereço nem ser pastor. Mas eu oro de 2 a 3 a 4 horas por madrugada, todos os dias. Todos os dias. Aí o senhor dá uma dormidinha de tarde? Não. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero melhorar para Deus e para vocês. Para quando eu chegar aqui eu ter uma palavra de qualidade. Uma palavra que tenha conteúdo. Não estou falando de teologia, não. Estou falando de espiritualidade.
Quando eu chegar aqui, eu te dar uma palavra que realmente vai mudar algo na tua vida. Então eu estou investindo a minha vida nisto. De agradar a Deus e trazer o melhor para você. Agora não adianta eu me dedicar ao máximo possível da minha vida. Se quando você chegar aqui você não prestar atenção, é como se for jogar pérolas a porcos. Por quê, pastor? Porque eu sei que às vezes a pessoa está aqui, mas a mente dela tem outra coisa. Porque isso já aconteceu comigo. Porque o que o inimigo quer, o que o inimigo quer impedir, eu vou acabar agora, o diabo não quer impedir você de vir na igreja. Porque vir na igreja até o Satanás vem. Até o diabo vem na igreja. Ele quer impedir que você se alimente da palavra. É isso que ele quer impedir você. Ele quer que você fique com a cabeça em outra coisa. Será que eu separei a roupa para amanhã? Será que eu fechei a janela? Será que vai chover? Estava dando hoje que ia chover. Não, o diabo vai tentar desviar a tua atenção. E às vezes você está até olhando para mim, mas a tua cabeça está lá longe. Você não está se alimentando do alimento que você tem que se alimentar. Na realidade, você não está nem se alimentando. Você está se enganando. Então, meus irmãos, olha, pastor, vamos parar de nos enganar. Vamos parar. Tome uma atitude hoje. Eu posso ser sincero com você? Posso ou não posso? Tenho que ser. Não perca tempo, não. Se você está aqui dentro e você não quer se converter, você está perdendo tempo. É melhor ficar no mundão e aproveitar o tempo que você tem no mundo. Porque é bom. Porque é bom, tem alguma coisa descarregando. É o celular descarregando. Porque é bom. O mundão é ruim? Não, o mundão não é ruim. O pecado é ruim? Não, o pecado não é ruim. O pecado é bom. O problema é o preço que você paga. O preço que você paga é que vai ser muito grande. Que é a sua salvação. Mas ser salvo, ou melhor, perder a salvação fazendo besteira e perder a salvação perdendo tempo dentro da igreja, perca a salvação fazendo besteira, irmão. Vá para o mundo. Aí, pastor, esse é conselho de se dar, não, estou tocando na ferida mesmo. Vá para o mundo, irmão, você está perdendo tempo aqui dentro. Então eu vou, vai. Avisado foi. Porque eu estou falando do preço que você vai pagar, que é a salvação. Agora, se você quer algo com Deus, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer se envolver com as coisas de Deus e tem prazer nas coisas de Deus, às vezes está triste, às vezes não quer vir, tudo bem. Mas se você quer algo com Deus, você vai longe, você vai ser abençoado. E o principal, e o melhor de tudo, você vai ser salvo. Amém? Aí a gente não perde tempo, a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente está ganhando a salvação, está ganhando a nossa família para Jesus. Irmão, você está evoluindo, você está indo para frente. Mas existe o processo, e o processo tem que ser vivido. Você tem que passar pelo processo. Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira que vem. Que processo é esse? Eu já dei uma pincelada na reunião de hoje, mas na quarta-feira vim falar do processo. O processo que você tem que passar. Ou você passa por ele, ou você não tem direito à salvação. É Bíblia que está na Bíblia, eu vou te falar dentro da Bíblia. Dentro da palavra de Deus. O processo não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas